Queridas irmãs, queridos irmãos, nossos encontros nas tardes e noites desta casa têm um objetivo que não é aquele que pode parecer tão nobre aos olhos daqueles que estão sofrendo, o de transformar a carne, melhorando a sua condição, ainda que isso seja realmente para nós um desejo, ainda que sejam estes os nossos votos para que haja menos sofrimento, mas nós não poderíamos imaginar que todo o universo estivesse organizado para tratar de algo que não tem tratamento. Porque bem ou mal, saudável ou doente, todos os organismos tomarão o mesmo rumo, serão levados para o mesmo lugar e estarão condenados à desagregação. Daí então não se pode imaginar que o objetivo primordial de qualquer reunião espírita ou reunião espiritual seja, em primeiro lugar, transformar o que não adianta ser transformado. Agora, é importante que nós nos lembremos, dentro deste panorama, que o mundo espiritual não descarta a atenção com a parte física de cada pessoa, mas faz isto transformando tecidos, melhorando o organismo carnal, faz isso para que o ser espiritual que habita, que comanda, que dirige este organismo, tenha uma noção da grandeza, da bondade, de onde nós viemos. E é às vezes somente quando estabelecido em nós o sofrimento, nós sentimos a atenuação da dor, é que em alguns casos, não em todos, nós compreendemos a ação do amor acima de qualquer outra. Não é o dinheiro que governa a vida, ainda que milhões de pessoas vivam em função dele. Não é a saúde que governa a vida, ainda que boa parte dos que a perderam a queiram ter de volta, e boa parte dos que a possuem a querem perder pelos excessos que realizam. Não é o poder material, o poder político que governa a vida. Mesmo que nós invejemos as pessoas que tenham cargos importantes, e mesmo que os que conquistem estes cargos não façam a menor ideia da responsabilidade espiritual que significa estar sob esta vigilância das leis do universo. Uma só existência, um só período governamental, um só cargo eleitoral ou político ou de realce que uma pessoa tenha desempenhado na terra de forma inadequada, corresponderá para ela não se sabe quantas reencarnações de sofrimento, quantos tumores, quantos cânceres, às vezes já na vida presente, porque sobre cada um de nós pesará, como espírito, responsabilidades que nós sequer imaginamos. Por isso é que para o mundo invisível é mais importante cuidar disto que continua existindo, de continua indo adiante, seguindo na trajetória de crescimento, para que em cada instante, em cada momento, ele saiba o que fazer. Não importa se ele seja pobre, se seja rico, mas ele saiba o que fazer.
com a pobreza, sem revoltar-se, com a pobreza, sem tomar dos outros, com a riqueza, sem abusar, sem cometer excessos, com a doença, sem perder a fé, sem desejar fugir da vida pela porta dos fundos, sem desejar morrer, e com a saúde, aprendendo a valorizar um corpo sadio e multiplicar essas dádivas. No anonimato, como um simples empregado, produzindo o melhor que pode, ou como uma pessoa de realce, um patrão, um empresário, um político, mais escravo, muito mais escravo, do que o mais escravo dos escravos. Única maneira deste compromisso não ser atroz para as próprias responsabilidades daquele que está exercendo estas funções. Muito mais grave do que qualquer atitude que o corpo enseje é aquilo que o espírito estará tendo que enfrentar. Por esse motivo é que quando nos encontramos aqui, dizemos, sem que isto signifique desprezo pela dor de cada um, dizemos sim, por amá-los, que se perder a enfermidade ou o problema, significar seus espíritos perderem a chance de melhorar, nós vamos rezar a Deus com muita intensidade de que mantenha a doença que nos está protegendo. Mas pediremos também, se o amor ao bem, se a vontade de melhorar e de crescer, se a capacidade de renunciar às tentações e às tolices da vida puder vislumbrar na vida individual a esperança de que com menos dor o espírito produza mais, com menos doença a pessoa se torne de verdade mais na vida dos demais, que ela tenha uma vida mais intensa nas virtudes que ela espalhe, tenho certeza que nós pediremos a dor de vocês para nós. Se disso depender, que o mundo seja melhor, porque vocês estão dispostos a melhorarem também. O mundo invisível deseja, e esse é o esforço de Jesus, que nós acordemos. Não deseja que sejamos ricos nem pobres, importantes ou anônimos, porque cada uma destas situações, como nós falamos na prece, são apenas papéis no teatro da vida. Papéis que às vezes saem de um e vão para o outro. Papéis que às vezes fazem a gente, ora estar nesta condição de pessoa de realce e de repente perder tudo. São apenas papéis nos quais nós somos avaliados. E às vezes você pode ser um excelente patrão e um péssimo intérprete de empregado. Às vezes você pode ser um excelente doente naquela peça, mas não consegue fazer a personagem de alguém que tenha saúde e seja autoritário. Vocês já notaram que tem novelas que determinados atores só podem fazer papel de empregado porque eles não têm cara de outra coisa? Motorista, caseiro, eles não têm cara de patrão.
Homem e mulher. Pega a novela, que é tudo igual, né? Só muda o nome e a data que estreou e que acabou. Pega a novela e vê aquele mesmo cara, o que ele já foi. Ai, se a novela é do tempo do escravo, ele era o capataz, porque tem cara de ruim. Se a novela é do tempo do Brasil colonial ou do Brasil moderno, ele é o quê? Ele é o motorista do caminhão. Bota uma barba mais grande nele lá, bota um palitão de dente, porque ele tem cara, serve para isso. Se a novela é modernosa, ele é o traficantão, o cara que tem o bando, o cara que comanda o ponto. O infeliz parece que nasceu com aquele carimbo. Vai ser ator, mas vai ser sempre aqueles papéis horrorosos que ninguém gosta. Essa realidade, no mundo espiritual, não é desse jeito. Porque ora você está aqui, ora você está lá. E a vantagem do mundo espiritual é que, como nós vivemos muitas vezes, muitas vidas, a gente muda o figurino, né? Esse infeliz nasceu com essa cara feia e vai ter que continuar com ela a vida toda, porque não dá para mudar muito. Então, se ele vai fazer 30 novelas, 28 novelas, ele vai ser o personagem, né? O faxineiro, o empregado, o motorista do ônibus, o cobrador, alguma coisa assim. Mas na vida física, nós temos a possibilidade de, em cada uma das existências, trocar a roupa do personagem. Veio feião em uma, na outra vem galã, né? Na outra vem Tony Ramos, né? Agora mudaram os galãs, né? Tem outros nomes. Mas como a maioria aqui é do tempo do Tony Ramos, do Calbi Peixoto, da Dircinha Batista, né? Então, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Essas realidades vão sendo mudadas na medida em que a vida vai mudando nas diversas etapas em que vamos vivendo. Mas uma coisa que não muda é se você vai ser um bom ator, uma boa atriz. Seja como empregado, como o motorista do ônibus, como o bandido, como a dona de casa. A qualidade do talento, ela estará sempre presente. É claro que você vai chegar uma hora e falar assim: seu diretor, eu estou cansado de apanhar na rua, porque eu tenho um talento para fazer personagem ruim, que eu não consigo sozinho, aí eu tenho que andar agora acompanhado de guarda-costas em qualquer lugar, porque querem me bater. Imagina você passar 30 anos de ator fazendo novela e só apanhando, quando o sonho de todo ator é ser aplaudido, chegar, parar toda a reunião, olha, ele chegou, e palmas para ele, né? Quando na verdade ele chegou, cadê os tão, taca o tamanco nele, joga aí, joga a garrafa no desgraçado. Onde já se viu fazer isso? E vocês não acreditam como as pessoas que assistem a televisão, elas confundem a vida com a televisão. Vocês não imaginam como o ser que está do outro lado da caixinha lá, eles acham que você, ou o ator, é aquele indivíduo, com aquela característica. E encontram com ele na rua e aonde for e querem ou beijá-lo ou esfaqueá-lo pelas costas. Mas quando nós estamos no mundo espiritual e vendo os nossos diversos processos de crescimento, nós entenderemos que não importa. Cada vida que nós tenhamos é uma chance de sermos bons atores naquele papel que estamos desenvolvendo. E isso não quer dizer que você nasceu pobre. Eu peguei o papel de pobre, uma vida inteira miserável, 70 anos pobre, vou morrer sem dente, banguelo, anêmico. Não. Eles querem ver se você é um bom pobre. Se apesar de ser menos aquinhoado, você é honesto, você trabalha, você luta para não ser aquilo, você quer ser melhor do que aquilo, e esse é o esforço na vida física,
para o espírito empenhar-se em conquistar, em melhorar, em aprender. Eu tirei o papel que todo mundo sempre sonhou, rico. Tenho dinheiro sobrando. E agora não preciso fazer nada. Vai falhar. Vai ser dos piores atores ou atrizes que se pode pensar. E é o que a maioria costuma fazer. Não tem mais nada a provocar o seu esforço, não precisa. Ele parte do pressuposto que já está pronto. A riqueza material produz no indivíduo esta tentação. Não preciso fazer nada que eu já tenho tudo. Quando não é este o caráter que estará sendo observado neste indivíduo, neste personagem. Não, o caráter é outro. Eu não preciso trabalhar. Que bom! Vou trabalhar por gosto. Vou fazer o que eu gosto. Vou multiplicar isto, fazendo outras pessoas aprenderem a fazer coisas boas que elas gostem. Vou levantar bem cedo, vou dormir bastante tarde, não porque eu vou na balada, ou porque eu vou gastar, ou porque eu vou viajar, eu vou me desgastar. Não, eu vou usar isto como uma fonte. E como dono da fonte eu tenho que estar atento. Para onde estão indo esses recursos? E assim com todos os outros tipos de ações no mundo. Nós somos colocados em todas as áreas para que a nossa vida produza frutos, produza coisas boas. E se nós quisermos que isso seja assim, nós teremos ajuda constante. Constante. Mas ninguém gosta de mim, ninguém me apoia, ninguém se preocupa comigo. Será? Se você entender um pouquinho da doutrina espírita, você vai ver que não é assim. Já na pergunta que começa lá, a questão do anjo da guarda, 461, nós começamos a observar que ninguém está sozinho. Antes de nós renascermos, e falamos disso recentemente em programas de rádio, antes de nós renascermos, um espírito que é superior a nós e que nos ama, já aceitou ser o nosso protetor, o nosso espírito amigo, o nosso guardião, aquele que nos aconselhará 24 horas por dia. Aí nascemos, e desde pequenininho está lá o anjo da guarda com você. Aí começamos a crescer, na nossa infância está lá o espírito protetor, fazendo a gente não se queimar, não fazer um curto-circuito em casa, não pôr fogo na vizinhança, não matar todos os gatos, não matar passarinho com pedrada. Ele está tentando. E agora vocês estão se lembrando do que vocês aprontaram desde cedo, desde novos, desde jovenzinhos, no tempo lá em que a Dircia cantava, o que vocês estavam fazendo? E aí vocês chegam na fase da adolescência. É a adolescência, está lá o anjo guardião, pelo amor de Deus, vamos dar um sossega-leão para esse moço, que ele não consegue ver um rabo de saia, que ele não dá sossego para as meninas. Essa menina é uma sirigaita acesa, ela tem que ficar sossegada. Vamos lá, não faz isso, não se mete aqui, abaixa um pouco a barra da saia. Essa fase para anjo da guarda é uma tragédia. Até porque aqueles indivíduos nesta fase, eles também já têm os seus projetos reencarnatórios, e ali eles podem fazer uma burrada que desvia todo o caminho que eles tiveram traçado com antecedência. Então o anjo da guarda está ali, acompanhando. Aí você, por fim, o coitado calejado, já com as asas sem pena, que foi perdendo as penas pelo caminho, já todo depenado, que nem aqueles franguinhos que tomam aquela chuvarada e que fica assim, sem, imagina, aquelas penas, tudo desmilinguida. Ai, aleluia. Ai, o irmão André, a irmã fulana, o irmão Beltrano, encontrou a mocinha, o mocinho que vai ser o seu companheiro o resto da vida. Ai, que bom. Primeira etapa, vai constituir a família. Mas até aí ele mandou você estudar, estuda. Você vai precisar desse trabalho, você vai ter como sustentar a sua família. Não, estou em casa numa boa, vai arrumar um empreguinho aí, faz uns bicos, ganha um dinheiro, torro. Faço mais uns bicos, ganha um dinheiro, torro. Faço mais uns
meus bicos, ganho dinheiro, torro, e aí quando casa não tem mais o que torrar. Vai ser torrado pela mulher que não vai você não vai trabalhar, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Ai, mulher, não me torra. Não me torra. O anjo da guarda perdeu metade das penas fazendo você ver se melhorava a sua capacidade de aprender. Aí depois de casado, quando os filhos começam a berrar, e aí não tem como você não ouvir, aí você tem que dar um jeito nisso. E alguns vão estudar depois de adultos, vão se preparar mais, ótimo. Aí o anjo da guarda começa a ver nas penas nascer de novo. Ai, aleluia, ele está entrando no rumo de novo. E ele vai ao longo de uma vida inteira. Aí os seus filhos crescem, imagina os anjos da guarda deles. Você tem 4 filhos. A sua casa é quase um paraíso. Quase. Do lado espiritual, né? Porque do lado material é quase a outra coisa. Por que você é quase um paraíso no lado espiritual? Porque cada um dos seus filhos tem um espírito protetor. Interessante, não é? Está no livro dos Espíritos. Ele vai ajudar aquela criatura, ele vai amparar, vai fazer tudo o que ele pode. E vai contar com o apoio do anjo da guarda, já depenado do pai e da mãe. Então são 4 filhos, mais 2 adultos. São 6 pessoas. 6 anjos da guarda dentro da mesma casa é quase o paraíso. Naquela casinha estreitinha, alugada ainda, tem 6 anjos. A gente chama de anjo da guarda, mas vamos pôr espírito protetor, para o povo não achar que a coisa vai virar um galinheiro aquilo lá, muita pena junta. Não! Almas elevadas, 6 espíritos que estão ali dentro da sua casa, tentando ajudar as criaturas. Puxa, eu nunca fui visitado por tanta gente boa assim na minha vida inteira. Você já lembrou alguma vez que você recebeu na sua casa algum parente, algum amigo que fosse assim, equivalente a um anjo da guarda? E que ficou lá e você, ai, graças a Deus. Alguém já recebeu Chico Xavier em casa? Então, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, assim, eu passei por aqui, vim ver como você estava. Mas dentro do seu lar, para cada um dos que está ali, existem estes espíritos amigos, que estão congregados, tentando fazer as coisas melhorarem. Meu Deus, será que tem mesmo? Porque o trem lá está tão ruim que eu acho que eles devem estar de férias. Não, esses coitados não se submetem às leis trabalhistas. Sabiam disso? CLT não funciona para anjo da guarda. Férias. Bom, pagamento é um negócio que eles não sabem o que é. E eles podem não embarcar nessa canoa furada. Antes de começar o processo, eles têm o direito de dizer, não, Senhor Jesus, esse Andrezinho aí, eu não dou conta com ele não. Pode passar para outro. Eles têm o direito, eles não são obrigados. Agora, se eles aceitam, aí não tem divórcio. Sabe, vamos lá, vamos na justiça. Eu vou arrumar meu anjo advogado. Eu vou lá no tribunal espiritual, vou pedir para me separar desse cara. Você aceitou, você está compromissado com ele, porque você tem uma missão, você tem uma tarefa, seu espírito protetor, que é o de proteger. A sua função é esta. Então eles não têm pagamento. O pagamento deles é a satisfação de que você está fazendo as coisas boas que ele está te intuindo. E a gente é um péssimo pagador, porque o salário é deles, mas depende de nossa conduta. E a gente muitas vezes, deixa atrasar o pagamento. Eles falam, não vai aí, que aí não vai ser bom, não vai aí. Sai desse amigo aí, esse amigo não é bom para você, sai dessa amiga, essa amiga não é boa. Ah, mas eu gosto, é aí que eu vou. Eu posso, tenho minhas pernas, eu posso. Mas ele já está vendo, ó, o boró que vai dar lá, a briga, a garrafada, a facada, vai estar vendo tudo. Ele já é um espírito elevado, ele sabe. Está tentando ajudar o seu protegido a não fazer a besteira. Mas o protegido é muito inteligente. Ele é muito inteligente, ele já sabe tudo.
Ele só não pode cair de 4, porque daí não levanta. Ainda mais se tiver uma graminha. E ele tiver com um pouco de fome, aí ele come. Aí fica lá pastando o resto da vida. Mas o espírito guardião está tentando ajudá-lo. Eles estão empenhados e por isso eles não podem tirar férias. Já imaginou você ter um péssimo patrão e você ter que aguentar esse cara sem tirar férias? Ah, mas é por alguns aninhos, tudo bem, só 70, 80, o cara vai viver tudo isso. Vou começar a rezar para Deus desencarnar ele logo. O espírito guardião deve ter muito esse pensamento, essa tentação. Tentação de espírito guardião deve ser essa: vou rezar para o Senhor fazer meu protegido morrer mais cedo, que eu não estou aguentando ele. Não tem jeito, tem que esperar. Aceitou o encargo, tem que ir até o fim. Então eles não têm indenização. Ah, mas bem que podia me remunerar com uma periculosidadezinha, não é? Ah, porque cuidar desse cara é precisar de adicional de periculosidade. Porque ele tem que pular, ele vai pular de cima da ponte, preso no elástico. E eu tenho que pular junto com ele. Eu tenho que ir até a hora. Não pula, não pula. Não é isso não, isso é alto. Olha como é alto. Passo umas peninhas assim nas colunas dele, assim, para ele sentir os arrepios gelados. Ai não, que medo. Isso mesmo, não pular. Mas eu vou pular, porque é adrenalina. E aí quando ele pula, tenho eu que ficar grudado lá no elasticão. Não quebra, não quebra, não quebra. Ainda não chegou a hora dele ser suicida. Ele está tentando, mas ainda não é a hora. Senhor, protege o infeliz. Porque eu tenho asa, mas quem voa sou eu. Eu não consigo segurar ele. A lei de gravidade é mais poderosa. Então, lá está o espírito protetor. Pelo menos um adicionalzinho de periculosidade, né? Eu mereço, mas não tem. Natal, Ano Novo, não tem. Tem que passar mal acompanhado. E tem que ir tirar o fulano da bebedeira, aguentar, né, aquelas cenas de briga, de família, porque todo mundo se reúne para passar o Natal do nascimento de Jesus. E aí a cunhada briga com a cunhada, o cunhado com a cunhada, o sogro com a nora, o genro com a sogra, aquela coisa muito natalina, assim, fraterna. Então os anjos da guarda lá segurando as pontas. Não bate nele não soca muito não, que eu estou protegendo ele. Tarefas de anjo da guarda. Não tem férias, não tem 13º, não tem feriado prolongado. A única exceção, porque também eles, né, não são de ferro, é que quando o infeliz é muito, muito, muito surdo e muito teimoso, o mundo espiritual autoriza que o espírito protetor se afaste um pouco dele. E aí ele fica entregue a ele próprio, a própria proteção pessoal. Ah, mas não dura muito tempo, porque em 10 dias ele já está lascado, já quebrou a clavícula, já, né, perdeu um olho, já matou o vizinho, já está sendo processado, o caminhão Fenemê já passou em cima do pé dele. Ah, ele já está rezando para o espírito protetor voltar, já está mais manso. Mas é o único momento em que o espírito protetor tem uma folguinha. É essa a realidade. Mostra como nós somos amparados pelo mundo invisível 24 horas por dia. E quando você fala assim, eu vou dormir, vou descansar um pouquinho, o coitado fala assim, pelo amor de Deus, agora que começa a minha tragédia. Porque agora ele vem para o meu lado. Porque você sai do corpo e entra no mundo espiritual, onde está ele pessoalmente. Enquanto ele está distante, você não está enxergando com o seu corpo, ele só tenta te intuir pelo pensamento, pela boa vibração, pela sua influência à nossa volta. Mas agora que você deixou o corpo dormindo e você projeta-se para lá, aí é que você pode dar o dobro de trabalho que daria como encarnado. Porque a maioria das pessoas não tem nenhuma ligação de sintonia vibratória com o seu protetor. Eu tenho certeza que hoje aqui, de todos os que estamos aqui, se eu exagerar muito, 10% fez uma prece e se lembrou do espírito guardião. Só. E olhe lá. A maioria não lembrou nem que ele existe.
Espírito, não estou nem sabendo que eu tenho um espírito guardião, estava pensando que era só obsessor. Eu rezava todo dia para eles, mas só os endiabrados que ficam do meu lado? Não, a maioria não tem nenhum contato com ele. E então quando sai do corpo, entra no plano espiritual, e aí descobre que pode andar rápido, volitar, ir para cá, ir para lá, que nem uma barata que ganhou asa. E aí vai o protetor atrás, tentando guiar os passos do protegido até a hora que ele acorde. Acorde não no corpo físico, até a hora que a sua consciência de espírito desperte. Porque quando a gente sai do corpo, nosso espírito está mais livre. E ele pode buscar do plano espiritual coisas que fisicamente ele não buscaria. Ou porque ele tem a barreira da matéria que não deixa, ou porque as convenções sociais não permitiriam que ele se expusesse desse modo. Agora que ele está fora do corpo, ele pode fazer o que ele quiser, ninguém vai saber. Então ele sai do corpo como espírito, e aí ele vai atrás de realizar os seus desejos sexuais inconcebíveis e irrealizáveis na matéria. Vai procurar contatos com diversos tipos de entidades e antros da perversão, porque ele carrega isso na sua tendência. E o espírito protetor tem que ir atrás dele. Tem que ajudá-lo a não cair nesses buracos, a não se comprometer com essas entidades. Ele vai encontrar os sócios dos vícios. Então se agora ele está, não, eu não posso beber porque eu tenho uma ursa no estômago. Agora que eu estou do lado de lá, eu estou sentindo uma falta de uma caninha. Lá vai ele atrás de lugares onde ele pode se sentir abastecido de bebida. E ele vai estar com espíritos que têm essa mesma sintonia, essa mesma vibração. E o espírito protetor, imagina o trabalho no plano espiritual que o espírito protetor tem nas 8 horas em que nós estamos dormindo. Quando nós somos, naturalmente, desapegados dos princípios bons da vida. Não estou me referindo que isso acontece com vocês. Estou falando com o ser humano indisciplinado, naturalmente posto no mundo como alguém que não sabe que ele deveria dirigir-se, que vai estar sendo dirigido pelas contingências. Quando você, ao contrário, descobre que você tem um amigo, e é esta função do espírito protetor no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos, quem é o espírito protetor, qual é o papel dele? Os espíritos respondem, é o papel de um pai bondoso. Porque só de verdade um pai bondoso aguenta um filho mau. Vocês que são pais e mães, e que alguns já se tornaram avós, ou que são tios, e criaram outros seres, vocês sabem exatamente o que eu estou dizendo. Somente quem é pai e mãe ama o suficiente para aguentar um filho que não é bom, e não matá-lo, não expulsá-lo, não jogá-lo na rua. É esse o amor que tem o espírito protetor pelo seu protegido. O amor de um pai por um filho rebelde, por um filho imaturo, que eles não olham como um filho mau, mas olham como um filho que está crescendo. Como vocês olham o seu filho, que está fazendo loucuras, não como um indivíduo mau, mas como um ser imaturo, que está melhorando. Por isso o mundo espiritual está constantemente envolvendo cada encarnado com coisas boas, boas proteções, boas vibrações, boas ideias, boas companhias, para que cada encarnado saiba que ele não está sozinho, que há muito bons espíritos ao seu lado. Estamos muito acostumados a achar que nós só somos perseguidos por entidades ruins. Na verdade, nós as chamamos, porque vibramos negativamente e elas se acercam. Nós emitimos o convite e elas aceitam. Não são elas que se impõem ao generoso indivíduo e o tornam mal. Não, são os indivíduos que são iguais a elas que abrem campo e elas vêm. Mas a sintonia funciona também no sentido invertido, ou seja, queira coisas boas,
Converse com o espírito amigo, converse com ele todo dia. Peça o seu conselho mentalmente. Escute. E às vezes você faz isso sem perceber o que está fazendo. Às vezes você começa a pensar sozinho, conversar sozinho com você mesmo. Você não está sozinho. O seu pensamento está sendo orientado por um espírito que te quer bem. Obviamente que se você estiver em boa sintonia. Porque se você estiver sintonizado com coisas ruins, com atitudes que não são elevadas, você poderá ter boas ideias para aquilo que você está querendo fazer de ruim. E esse não é o espírito protetor. O espírito protetor não te faz fazer o mal, nem te aconselha no mau caminho, porque ele é superior a você. Esta é a condição de ser espírito protetor. Todo protetor há de ser superior ao protegido. Porque se não for assim, um só já é suficiente para fazer besteira, não é? Para que vão pôr dois iguais, fazendo dupla besteira? Não, deixa ele sozinho. Por isso, todas estas realidades nos ensinam que nós devemos nos lembrar do quanto o mundo espiritual está se desdobrando. Não para a gente apenas sarar o corpo que está doente. Não para parar de doer o organismo físico. Mas para que nós tenhamos a noção de que temos coisas mais importantes para fazer na terra. Somos cristãos? Acreditamos em Jesus? Acreditamos. Então, como vamos nos conduzir? O que temos para fazer? Ir na igreja? Ir no centro, tomar passe? É isso? É nisso que se restringe a nossa função de cristãos na terra? Ou é preciso pensar em algo a mais? Temos uma missão a concretizar no mundo. E isto nos fará seres que realizam no universo uma tarefa. O que é mais nobre na concepção divina? Um pai que cria filhos e faz eles sofrerem para pagar suas dívidas? Ou um pai que os cria, que os ama e que os convida? Me ajude. Me ajude a acelerar a melhora da terra. Me ajude a transformar as pessoas. Me ajude. Faça o que você pode. Faça da sua existência aquilo que de verdade eu planejei que ela fosse. Uma existência profícua. Algo que valesse a pena você dizer: eu não sou filho do meu pai nem da minha mãe. Eu sou filho de Deus. Eu sou aquele que o Senhor, Criador de todas as coisas, gerou. Eu sou aquele que veio à terra para fazer algo especial. Certa ocasião, 4 espíritos elevados, 4, foram designados pelos guias da humanidade para virem à terra, ajudar cada um em uma área, em uma região do planeta. E esta história está no livro Estante da Vida, escrito através do médium Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Irmão X ou Humberto de Campos. Então, enquanto se preparavam para vir à Terra, estas 4 entidades enobrecidas ouviam o orientador delas, um espírito mais elevado do que elas. E ele dizia para as 4: filhos, guardem-se em tudo e com todos a nobreza dos nossos princípios. Aonde vocês estiverem, falem com segurança e estendam mãos limpas, a fim de ajudar.
Eles foram enviados a fim de ajudar. Façam isto com uma palavra serena, segura e com as mãos limpas. Defendam sempre a simplicidade, a pureza da doutrina renovadora, da qual vocês são emissários. Não a mancheis com inovações, com modismos, com novidades que sejam incompatíveis com a sua essência de luz, como é a essência da doutrina cristã no mundo. Não mescleis o joio com o trigo, nem a mentira com a verdade. Em todas as circunstâncias, lembrem-se de que são enviados para servir, enviados para fazer algo de bom. Estas foram as palavras do instrutor, superior aos 4 espíritos elevados que haviam sido enviados para a terra. Saíram os 4 e foram na direção do mundo. Chegaram em determinado ponto, próximo da superfície da terra, de onde eles se separariam. E então disseram, combinaram, que depois de 20 meses... eles voltariam naquele mesmo ponto para conversarem entre si e verem os progressos que cada um tinha feito. Passados os 20 meses, eis que eles cumprem a tarefa e voltam para conversar. Entretanto, os 4 estavam fatigados, desiludidos. Chegavam assim arrasados. O primeiro deles falou: estou cansado de lutar. Aquela comunidade para a qual eu fui designado, ela é constituída por pessoas que se tiranizam entre si. O orgulho delas lhes arrasa a força moral. E os preconceitos de raça vão consumindo as melhores aspirações de fraternidade. Eu nada pude fazer. 20 meses, 1 ano e 8 meses de trabalho. Eu nada pude fazer. Sem dúvida, eles acreditam no Cristo e reverenciam o Evangelho. Entretanto, em vista do que eu estou expondo, não acreditam que eles possam receber a nossa cooperação e que eles possam guardar nobreza de princípios. Não acho. O segundo, depois de escutar o primeiro, disse o seguinte: aonde eu estive, encontrei somente a paixão pela fortuna terrestre. As criaturas aceitam a doutrina cristã e falam nela, com respeito, com reverência, uma vez por semana. Uma vez por semana. Entretanto, imobilizam a mente em questões de dinheiro. Trabalham, sofrem e desencarnam quase que unicamente por isso. Volto desalentado, disse o segundo, porque não admito que eles consigam deste jeito amar a Deus e a humanidade, levantando mãos limpas, porque de verdade eles não queriam as mãos limpas. Depois do segundo falou o terceiro: por onde eu andei, vi apenas religiosos fanáticos, vaidosos das letras, mas entesouravam, guardavam para si essas mesmas letras, acreditavam nas divinas escrituras, mas formavam grupos de intolerância entre si e combatiam qualquer pessoa que não interpretasse os ensinamentos do Senhor à maneira deles. Desisti de ajudá-los, de vez que eu acho que eles não são capazes de mostrar coração humilde e simples na obra do Mestre.
fim, faltava o quarto, o último. Não trago também eu outra coisa que não seja amargura e desencanto. Nas regiões que eu visitei, tomei contato com milhares de irmãos que veneram Jesus. Todos veneram Jesus, mas veneram Jesus no meio de entidades menos evoluídas. Veneram Jesus e misturam Jesus com espíritos imperfeitos, espíritos inferiores. Espíritos cuja visão, cuja compreensão não vai mais além das vantagens e gratificações da existência material. Todos querem ter vantagens da terra. Por isso se misturam, se mesclam com esses espíritos que prometem resolver os problemas, prometem arrumar emprego, prometem fazer o sucesso chegar. Essas pessoas, segundo eu deduzi, não aspiram a outra atividade espiritual que não seja o intercâmbio mediúnico com bases de interesse rasteiro e misticismo primitivista. Não compreendo como eles vão conseguir aceitar a nossa colaboração, que vamos precisar mudar esta maneira de eles serem, para que eles entendam qual é a seara do Senhor. E então os quatro, depois de terem exposto seus problemas, e eram emissários, não eram anjos da guarda, eram espíritos superiores a eles, que têm tarefas de conduzir comunidades, de construir um futuro melhor para grupos civilizatórios. Como qualquer comunidade tem também os seus protetores. Falávamos aqui há pouco só dos nossos, individualmente falando, mas temos os protetores das comunidades, das cidades, dos estados, das nações, espíritos, cada um deles mais elevados, com maiores condições para realizar o bem. Então, os quatro, misturando lamentação e censura, resolveram orar. Lembraram-se daquele emissário superior a eles que os havia ajudado com orientações antes de eles partirem. E apelando para o discernimento do instrutor, do mentor que os despachara, oraram, e depois de alguns minutos, o experiente amigo se fez visível no meio deles. E depois de escutá-los a todos, disse 2 pontos. Anotem o que esse mentor disse, porque estes 4 indivíduos que estão nestes lugares trabalhando, enviados por um espírito melhor, não são diferentes do que nós somos. Estes 4 que estão aqui somos nós, cada um em uma área da vida. E o instrutor diz a eles, depois de escutá-los, diz para eles e diz para nós: meus filhos, vocês vieram cooperar no trabalho urgente do Evangelho? Ou vocês são apenas parte dos problemas de Jesus? Falam os Espíritos para nós hoje: meus filhos, vocês vieram cooperar com o serviço urgente do Evangelho no mundo? Ou vocês são apenas parte dos problemas que Jesus tem? Vieram para ajudar, e tudo farão para isto? Vieram para servir, e tudo farão para fazê-lo do melhor modo? Ou vocês são apenas, ou nós somos apenas parte dos problemas que Jesus agora tem que resolver também? Fala o instrutor aos 4 que passaram 20 meses na terra, enquanto nós estamos aqui há 30, 40, 50, 70 anos vivos. 70 anos. Viemos cooperar no serviço urgente do Evangelho,
falando bem, elogiando as pessoas, ajudando-as com educação, amparando a fome e a miséria, não mentindo, não caluniando, não fuxicando? Ou somos aqueles que apenas criamos problemas? E vamos às igrejas, e rezamos, e ajoelhamos, e acendemos vela, e pagamos o dízimo, e tomamos passe, e bebemos água fluidificada, e fazemos de tudo que essas religiões pedem. Mas de verdade, aonde nos localizamos? Esta frase com a qual o instrutor começa a responder às agonias dos 4 emissários serve por tudo mais do que ele fala. E a frase final, quando ele dá um conselho para os 4 que tem que continuar lá trabalhando, encerra o ensinamento, onde esse ou aquele grupo humano demonstre sincera e boa consciência. Qualquer serviço por Jesus e em nome de Jesus será sempre melhor do que nada. Aonde você estiver, não importa que as pessoas não progridam como você gostaria, não importa que não te escutem como você sonhava, não importa que não te obedeçam, que nunca façam as coisas como você disse para fazerem, não importa. Aonde existir alguém que te escute, alguém que possa assimilar algo do que você é, do que você demonstra, qualquer coisa que você fizer com Jesus e por Jesus é muito melhor do que nada, do que ir embora, do que abdicar dos seus ideais e do que desistir do bem. Você está onde está, como emissário do bem. Entregue a encomenda, mesmo que quem vai recebê-la jogue fora. Estamos na terra como os que se candidatam a servir no trabalho urgente do Evangelho, ou somos apenas parte dos problemas que Jesus possui? Perguntemos isso para nós mesmos no dia de hoje. Senhor, o que eu fiz hoje para te ajudar no serviço urgente do Evangelho, da boa notícia? O que eu fiz hoje? E é bom, Senhor, que eu saiba que ainda não fiz nada, porque ainda estão faltando 8 horas e 50 minutos para o dia acabar. Ainda eu tenho todo este tempo para reverter o nada que eu fiz, para ajudar alguém, para fazer, mesmo que seja pela 250ª, 50ª vez, a mesma coisa, amparando as mesmas pessoas, falando com elas, mesmo que elas nunca estejam dispostas a escutar. Porque com Jesus e por Jesus, qualquer serviço é melhor do que nada. Pensemos nisso, agora que vamos entrar para receber o quinhão dos protetores, o amor dos amigos, o abraço deste Pai generoso, que não se incomoda em perder as penas da asa, mas que continua voando, tentando carregar a gente até um lugar seguro. Que a gente aprenda, uma vez, quem sabe, por mês, a agradecer este Pai querido, que está conosco desde antes de a gente renascer, que continua conosco durante toda a vida e que representa a bondade do Criador, até mesmo depois que a gente volta para a vida da verdade. Falemos com Ele, abracemo-lo, peçamos desculpa pelo trabalho que estamos dando e saibamos que ainda temos quase 9 horas para dizer a Jesus hoje: Senhor, eu estou tentando fazer algo que coopere com o Teu Evangelho no mundo. Não fui apenas rezar para pedir remédio, rezar para pedir cura, rezar para pedir melhora. Eu fui rezar para pedir força, para que eu mesmo deixe de ser doente no espírito
que eu possa fazer algo de bom. Pensem nisso. Agora que vamos entrar para o tratamento. Muita paz. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de unirmos-nos mais uma vez no esforço do aprendizado, na compreensão das leis do Espírito, na transformação na nossa alma, entendendo que somos nós os responsáveis por este crescimento, aproveitando o terreno que a vida oferece, a seara benéfica que à nossa frente nos convoca, aproveitando os desajustes do nosso organismo, do instrumento que usamos, nós entenderemos as nossas limitações e as limitações dos demais. Sentindo alguma dor, nós poderemos entender melhor a dor daqueles com quem convivemos. Passando por alguma privação, será mais fácil, Senhor, que despertemos na compreensão daquilo que é dor no caminho alheio, privação, sofrimento, mesmo que este alheio, nosso irmão, não faça parte da nossa família, nem tenha o nosso sangue, será mais fácil conhecê-lo ao termos experimentado em nós mesmos as marcas dolorosas que fustigam a carne que ele possui. Às vezes, Senhor, a seara nos convoca ao enfrentamento de problemas emocionais, solidão, abandono, traição. São cenários da peça da convivência, nos quais nos inserimos como atores, como atrizes, para sermos observados por aqueles que nos educaram o espírito, a fim de que fôssemos felizes mesmo nas tragédias. E então, nos observando, eles poderão ver até que ponto nós entendemos o perdão. Nós oramos por aqueles que nos fizeram o mal. Quando a dor atinge o coração, uma dor que não há nem injeção, nem algodão que possam diminuí-la, comprimido, vacina ou cirurgia, que depende de nós mesmos, da nossa alma, trabalhar com ela a cada dia. Aí então poderão ver os amigos invisíveis, se nós somos de verdade talentosos agentes da esperança. Perceberão em nós se já somos adultos no espírito ou se ainda somos crianças birrentas, que não sendo felizes, também não queremos que os outros sejam felizes, que tendo ficado sozinhos, desejamos que os outros que nos enganaram e foram buscar a felicidade em outra parte, que eles também padeçam, sofram e chorem. Ajuda-nos, Senhor, a entender a riqueza da seara que nos convoca em todas as formas e áreas a sermos melhores, a dominarmos os impulsos, a corrigirmos os atos, ao invés simplesmente de dizermos: eu não consigo,
é muito difícil para mim, eu sei que eu sou assim, mas eu não consigo mudar. Deixa-nos entender as leis do universo que nos deixam trabalhar, não a vida dos outros, mas a nossa em primeiro lugar. E enquanto esta luta estiver acontecendo, nós te agradecemos o amparo, a força que nos chega na capacidade de superarmos o que somos na direção do que seremos, filhos do Criador de todas as coisas, herdeiros das constelações do universo, sopro divino, cuja grandeza colocou flutuante bilhões de galáxias. Ajuda-nos, Senhor, a entender que ainda que a gente não consiga ser sozinho uma Via Láctea inteira, que a gente só se pareça com a poeira, ajuda-nos, Senhor, a termos algum brilhinho, que esta seja uma poeira que em qualquer lugar possa espelhar a luz de Deus e possa ser um pedaço do Criador. Por onde a gente for, Senhor, ajuda-nos a entender o que é que a gente veio fazer, que não viemos para sofrer, viemos para crescer. E assim, escuta o que mais uma vez a gente vai te dizer na prece que cantaremos. Mas antes, Senhor, de escutar, ajuda a gente também, não apenas a cantar, ajuda-nos a aprender aquilo que a nossa voz mais uma vez vai dizer do fundo da nossa alma. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar.
Senhor.